de agradecer imensamente as professoras por estarem aqui. Eu sei quanto é difícil, estou falando para todo mundo, porque final de ano, né? Universidade, faculdade, escola, a gente sabe que chega a 1 milhão de coisas, né? Então, a gente conseguiu organizar, se dispuseram a vir. E eu vou apresentar rapidamente, eu tenho um currículo, eu tentei resumir aqui, mas ficou meio grande mesmo assim, só para o pessoal conhecer, saber, né, com a linha que vocês trabalham. E digo que é um enorme prazer mesmo tê-las aqui, porque eu gostaria muito que vocês falassem do programa, que foi um programa que mudou totalmente a minha visão, a minha atuação enquanto profissional, me fez refletir mais sobre ela. Então, assim, valorizar os conhecimentos que eu também tenho enquanto profissional. Então, acho que o programa de pós-graduação profissional me abriu novos horizontes e assim, mudou até a minha atuação, a minha visão enquanto profissional, né? Então, queria agradecer e espero que seja bom para muita gente, como foi para mim, essa fala. Então, eu vou apresentar a professora Maria do Carmo Souza, ela é licenciada em Matemática pela Uniso, especialista em Matemática pela Unicamp, mestre e doutora em Educação pela Unicamp. Ela possui pós-doutorado pela Faculdade de Educação da USP, exerce o cargo de professora associada da UFSCar e é líder do grupo de pesquisa e formação compartilhada de professores de escola e universidade da UFSCar. Membro do grupo de estudos e pesquisa sobre atividade pedagógica da Faculdade de Educação da USP, é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação da UFSCar, PPGE, possui experiência na área da educação com ênfase em educação matemática e desenvolve pesquisa nas seguintes temáticas: formação de professores, educação matemática, educação conceitual, história da matemática, ensino de álgebra. Coordenou o programa de residência pedagógica da UFSCar de agosto de 2018 a janeiro de 2020 e coordenou o programa institucional de bolsas de iniciação à docência, PIBID, e o programa do Observatório da Educação, o BEDUC UFSCar. Adolfo, vai me dando uma mão aí com o microfone, por favor. A professora, gente, tem microfone ligado, só um minutinho. A professora doutora Celice Grigolin possui licenciatura em Letras, Português e Espanhol pela UFSCar, mestrado em Estudos Linguísticos pela Unesp, doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp e pós-doutorado pela Universidade Valladolid, Espanha, não sei se eu li certo, no âmbito do programa de estágio sênior com financiamento. Desde 2008 é docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, coordenou o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação, o PPGE, entre 2013 e 2017, atuou como coordenadora da área de letras do PIBID UFSCar 2010 a 2017 e como coordenadora do Programa de Licenciaturas Internacionais da Universidade de Aveiro 2016 a 2020. Desde 2014, é coordenadora pedagógica de espanhol do Programa de Idiomas Sem Fronteiras do MEC na UFSCar e desde 2018 também é coordenadora geral. Atualmente desempenha a função de coordenadora institucional na UFSCar do Programa de Residência Pedagógica para o período 2020 a 2021. Pesquisa e orienta na área da linguística aplicada, principalmente com formação de professores de línguas a partir dos seguintes temas: processos de ensino e aprendizagem, de língua espanhola e uso de tecnologias digitais, profissionalidade docente, elaboração de materiais e recursos didáticos na perspectiva da educação aberta e tecnologias digitais no ensino de línguas. Feitas as apresentações, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês. A palavra é sua. Espero que tenhamos uma ótima tarde de aprendizado. Bom, Patrícia, né? Boa tarde a todos vocês. Nós que agradecemos, não é, Maria do Carmo? A gente organizou algumas informações, né? Mas eu acho que a gente precisa primeiro agradecer muito esse convite, a oportunidade de poder vir falar desse programa. Nós participamos tanto da concepção, quanto a gente tem trabalhado, né, duramente. Acho que a Patrícia acompanhou o comecinho especialmente. Então, para a gente é realmente uma honra poder estar aqui, poder dividir, e a gente vai ficar à disposição, né, Maria do Carmo, ao longo da apresentação, se alguém quiser
já ir participando, perguntando aqui pelo chat, enfim, a gente, né, só tentou organizar as informações aqui nesses slides, mas a gente pode manter um diálogo mesmo, uma conversa, né, as dúvidas que vocês tenham, tá? Não sei se a Maria do Carmo gostaria de falar alguma coisa. Sim. Então, boa tarde a todos, né? Todos agradeço, né, a Patrícia, né, pelo convite, o Adolfo por me ajudar na configuração aqui do Teams, né? E aí, como a Isadora falou, realmente a gente está pensando numa conversa, né? E é um prazer muito grande poder estar conversando com vocês, né, sobre o programa. A gente tem um carinho muito grande, né, Isadora, pelo programa, e eu agradeço as palavras da Patrícia, né, sobre o programa, porque a gente realmente tem uma dedicação grande ao programa, depois a gente vai falar um pouquinho disso, né, mas a ideia é abrir o diálogo mesmo, né, sobre a pós-graduação e o mestrado profissional. Então, a gente agradece. Obrigada. Eu estou acompanhando aqui no chat, tem alguns professores que não estão conseguindo ver, né, a apresentação. Acho que tem que mudar o modo, né, de visualização, se estiver no desktop ou se estiver na web. E ele tá, as pessoas também podem ir para frente, tá? Aqui na apresentação, eu deixei liberado, de repente alguém já quer ir para frente, quer voltar. Eu vou controlando aqui, Maria do Carmo, pode ser? Você começa a apresentação, a gente vai falando junto, né? Tá bom. Professora, só um minutinho. Sim, sim. Para quem está com dificuldade de visualizar, por favor, tenta sair da reunião e entrar de novo, que aí eu acho que ele vai calibrar. Ele vai conseguir visualizar, ok? De qualquer forma, acho que a gente pode também disponibilizar depois o PDF, né, Maria do Carmo? Sim. E com todas essas informações, acho que a gente deixa, né? Ó, só aproveitando, a Clélia avisou que acho que já está presente, que enquanto isso aí o pessoal que está com problema já consegue fazer essa tentativa, e aí se não for atrapalhar, ela já poderia falar. Oi, tudo bem? Eu estou aqui. Eu não estou te vendo, não sei se a câmera está fechada, será, ué? Não, está abertíssima. Ah, agora acho que apareceu, agora sim. Agora sim. Pode falar. Ok, está todo mundo pronto? Tá, estamos. Pode falar com o pessoal aí, tá todo mundo aí. Tá bom. Olá, professora Maria do Carmo. Olá, professora Isadora, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom, obrigada por estarem aqui conosco. Bom dia, boa tarde, professoras, professores, educadores. Eu não vou falar muito, porque acho que o tema é de muito interesse para todos nós, que é fazer e propiciar essa discussão sobre o mestrado profissional. É uma área ainda tão nova, né, mas tão importante, sobretudo, para o desenvolvimento permanente, né, dos nossos educadores, dos nossos profissionais que atuam na educação. Então, resta saudar vocês, agradecer enormemente a disponibilidade de participar desse nosso momento formativo e devolver a palavra a vocês para que a gente possa iniciar esta formação no dia de hoje. Muito obrigada, Patrícia, Adolfo, pela assessoria aí. Professoras? Nós que agradecemos, Clélia. Então, como a Isadora comentou, né, nós fizemos uns slides e a ideia é pôr o slide e nós duas vamos conversando um pouco e convidando vocês, né, Isadora, aí falando, perguntando, né, então a gente pensou no formato mesmo de conversa, né, então a qualquer momento vocês podem, acho que é levanta a mão, é isso, né, Patrícia e Adolfo, e aí a gente vai parando sem problemas ou pelo chat, aí não sei, é o Adolfo que vai controlar o chat? Não, eu que geralmente vejo. Certo. Pode ficar tranquila, que eu estou dando uma olhada, e aí também então fica nesse procedimento. Quem quiser levanta a mão, né? A mãozinha aí virtual, e aí eu interrompo para falar que a pessoa quer falar, e a pessoa abre o microfone para poder falar. Tá certo, então. A gente não vai fazer um jogral, né, Isadora? Mas a gente vai convidar todos a falarem com a gente, né? Tá. Bom, então a primeira questão, né, a primeira coisa que nós queremos trazer para vocês é o objetivo do programa, né? Quando a gente elaborou o projeto
Então, qual foi o objetivo que nós colocamos? Para mandar para cá, e é o que nós estamos trabalhando até hoje nele, né? É desenvolver a formação acadêmica situada na prática profissional de docentes que atuam nas diversas áreas de conhecimento, capacitando-os para atuarem de forma significativa na sociedade. Então, quando nós falamos das várias áreas do conhecimento, é isso mesmo, né? Das várias áreas de conhecimento da licenciatura. Certo? Isadora, pode. Obrigada. Bom, então, quando que nós começamos, né, a pensar em um programa? Nós começamos a pensar no programa em 2012, né? E um grupo de professores que atuava na época, tanto nos estágios de licenciatura, quanto no PIBID, OBEDUC, Prodocência, PLI, e que atualmente atuam também na residência pedagógica, né? E também nós atuávamos em programas de extensão, porque nós buscávamos articular as atividades das escolas, as atividades da universidade. Então, a origem do nome do meu grupo, que a Patrícia leu agora, ela vem daí, né, do OBEDUC, que nós trabalhávamos juntos, os licenciados, os professores da escola e os da universidade. E aí, em 2013, então, nós tivemos o programa aprovado pela CAPES e ressaltamos que nós trabalhamos, né, a partir de um grupo interdisciplinar. Então, o programa ele já nasceu com essa ideia, porque o PIBID da UFSCar, ele tem como ideia central, né, nós chamamos de pilar, que é a interdisciplinaridade. Então, nós temos, né, o corpo docente formado por todas essas áreas que vocês estão vendo, né? A biologia, a filosofia, a física, educação física, letras, matemática, a música ou artes, né? E pedagogia e química. E a nossa ideia é sempre trabalhar em conjunto nas disciplinas. Então, algumas disciplinas nós conseguimos trabalhar em 2 pessoas, né, em áreas diferentes, algumas não. Não sei se a Isadora quer complementar, né, Isadora? Talvez, né, dar um destaque de que essa perspectiva interdisciplinar, ela é tanto a questão, né, das discussões sobre os componentes curriculares, digamos assim, mas também com relação à metodologia em que a gente trabalha o próprio curso, né? Acho que é isso mesmo que a Maria do Carmo comentou. Então, no momento de oferecer as disciplinas do nosso curso, a gente, né, não são apenas aqueles professores, por exemplo, com formação em letras, que vão oferecer a disciplina de escrita, né? A gente pode contar com professores de várias áreas, trabalhando, né, com várias áreas de formação inicial, trabalhando aquelas temáticas das disciplinas também do nosso curso. E também os nossos alunos, né? Porque os alunos, né, que são os professores, cada um vem a partir de uma formação inicial, com uma área específica, mas as discussões, né, elas acabam sempre tomando caminhos muito interessantes, né? Nessa perspectiva de pensar a escola do ponto de vista interdisciplinar também. Acho que isso é importante, né, Maria do Carmo, da gente frisar. E a gente também quer destacar, né, que praticamente todos os professores que atuam no programa já foram professores da educação básica, que é uma característica do nosso departamento, né, de metodologia de ensino. Então, nós temos experiências, né, na educação básica, então, nesse sentido, também a importância, né, desse programa, além da questão interdisciplinar. Por exemplo, vocês vão ver que nós não temos na universidade o curso de licenciatura em História, mas isso não proíbe, vamos dizer assim, um professor da área de História em participar do programa. Nós, inclusive, já tivemos, né, professores dessa área. Então, por isso que a gente tem defendido, né, essa perspectiva interdisciplinar desde 2007, né, quando nós começamos a trabalhar com o PIBID e montamos o projeto do PIBID junto com as escolas. Então, é com este espírito que o programa foi criado.
Pode, se quiser passar, Isadora. Bom, então, diante disso, nós temos alguns princípios que podemos destacar para vocês, né? Então, o primeiro é que a formação docente, ela é um processo permanente, né? E que a identidade do professor, ela é, ao mesmo tempo, epistemológica e profissional. Por que a gente faz esse destaque, né? Alguns de nós que fomos formados já há algum tempo, saímos com a ideia de que nós tínhamos o curso de licenciatura e estava ok, né? Mas hoje nós já sabemos que na nossa profissão nós temos que estudar permanentemente. Então, é por isso que esse item ele está colocado aqui, né? Aí, como princípio metodológico, nós oferecemos, então, as disciplinas, né, e com a ideia de pensar uma situação problema, né, e casos de ensino. Nós já pedimos isso no anteprojeto, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do anteprojeto, né, que a ideia é compreender um pouco mais, juntamente com as escolas, né, os professores, as questões epistemológicas, metodológicas e didáticas que estão presentes nos processos de ensino e aprendizagem. E aí nós buscamos uma estratégia de formação que, de novo, envolve o que nós chamamos de parceria interdisciplinar e colaborativa. Então, a ideia é estar sempre atuando com as redes municipais, né, e estadual, com outros programas e outras instituições. Então, o tempo todo é essa nossa busca desde que o programa foi criado. Isadora, fique à vontade. Eu acho que... Não, eu ia comentar, mas também é uma questão aqui de infraestrutura, viu, Maria do Carmo? Não estou mais conseguindo ir para frente na setinha, mas eu acho que é a minha internet. O pessoal está reclamando também aí no chat. Mas daí você vai... Isso. Nós devemos estar com alguns problemas, né, na transmissão. A Maria do Carmo também deu umas paradinhas enquanto falou, mas... Tentando. Professora. Consegui passar, Isadora. Você quer que eu continue passando? Se você quiser puder passando, por enquanto, né? Até voltar o meu aqui, tá? Não, eu ia só comentar, né? Acho que essa questão da gente sempre trabalhar situações, problemas, casos de ensino, né? A gente acha sempre muito importante levar em conta, tanto na reelaboração dos projetos, né, que chegam para serem desenvolvidos, mas também nas discussões teóricas que a gente faz, sempre essa abordagem situada, né, que significa sempre a partir das demandas reais, dos problemas contextualizados que os próprios professores trazem, né, os nossos professores pesquisadores aqui no caso, né, acho que só esse destaque, Maria do Carmo. Bom, e aí, então, nós temos uma única linha de pesquisa. Então, o programa é pequeno, ele tem, a gente já mostra, né, os nomes dos professores, mas ele tem 13 professores, então nós começamos um programa bem tímido, né, bem com calma, com as pernas que nós tínhamos, e é por isso que nós temos uma linha de pesquisa que o tema, né, dessa linha, processos educativos, linguagens, currículos e currículo e tecnologias. Então, a nossa preocupação são as diversas linguagens, né? Então, boa parte das pesquisas, elas vão estar focadas nas questões da linguagem. Também, nós levamos em conta a produção dos conhecimentos teóricos sobre as situações didáticas na área de atuação dos professores, né? E os estudos, eles envolvem os processos educativos, currículo, tecnologia e formação. Então, tudo que estiver envolvido com o processo educativo, ele pode ser transformado em temática de pesquisa, né? Na realidade, o que nós quisemos trazer aqui, né? Abarcar o máximo possível de temáticas que são importantes para os professores da educação básica. Então, o tempo todo nós olhamos, né, sempre revisamos
para ver se estamos ok, né? Aqui, então, alguém pode falar, mas não tem avaliação, né? Aí, ela está embutida na ideia dos processos educativos, né? Então, nós temos pesquisas que envolvem avaliação. Então, o currículo, tanto o currículo de São Paulo como a BNCC, por exemplo, né? A formação de professores, a formação inicial, então, nós temos pesquisas que envolvem o PIBID, por exemplo, né? Então, são pesquisas que, de alguma forma, na realidade, são problemáticas, os professores, como a Isadora chamou a atenção, que vão se transformando em perguntas de pesquisa. Quer falar um pouquinho, Isadora? Talvez também a gente tem recebido cada vez mais na linha de gestão, né? Acho até que a da Patrícia foi um pouco, né, nessa direção, assim, em termos de tema, né? Lembrando agora, Patrícia, embora não esteja, né, contemplada aí, né, dentro desta linha oficialmente, foi um tema que a gente sentiu, né, Maria do Carmo, nesses 8 anos de programa, que cada vez mais a gente tem essa demanda, né? Enfim, né? Então, acho que a gente, né, precisa, né, de alguma forma também trazer, né, porque isso também tem a ver com questões de planejamento curricular, formação de professor, né? No momento da gente idealizar o programa, a gente tinha uma outra concepção, talvez, sobre gestão, né? Que a gente vem aprendendo junto com os nossos alunos, né? A Patrícia foi uma delas, que a gestão está muito mais ligada com formação de professores e questões relacionadas a currículo, a linguagens e tecnologias do que a gente esperava, do que a gente imaginava. Então, acho que também tem isso, né? Nesse programa de pós-graduação, nós aprendemos muito também, né? Com cada projeto que vem, cada aluno que traz as problemáticas da escola, faz a gente também repensar aquilo que a gente acreditava, né? Que enquanto proposta de formação. Acho que isso é bem interessante sempre. Maria do Carmo, eu estou aqui às cegas, tá? Eu não estou nem vendo o que você está projetando, mas tá. Mas vamos lá. Vamos lá. Não, só diante do que a Isadora colocou, né, da gestão, todo ano, quando nós fazemos o processo seletivo, nós recebemos muitos e-mails dos gestores perguntando se eles podem participar. E claro que sim, que a princípio nós incluímos os gestores na formação, porque naquele momento, como a Isadora falou, nós tínhamos uma ideia de que o gestor, ele está gestor, ele é professor da educação básica, mas talvez nós tenhamos que ampliar esse item, né? Então, mas justamente porque as pessoas, quando olham esses estudos, esses 4 temáticas, o gestor não se enxerga, não se vê aqui, né, Patrícia? E ainda bem que a Patrícia participou do processo seletivo, né, Patrícia? E eu tenho que contar, não sei se eu posso fazer um parênteses. Claro! Foi graças à Mônica, a supervisora daqui, porque eu vi que abriu, aí me interessei, né? Porque fazia um tempo que eu não estava na academia. E aí eu falei, mas não é pra gente, nós já estamos na supervisão, não estamos, né? Aí ela falou, não, vamos ligar lá. Eu falei, não, tá aqui escrito, já tá no edital. E aí ela ligou e falou, não, pode sim, quem tá atuando, tal. Aí é que eu fiz a inscrição, porque eu nem teria ligado. Eu já olhei no edital e falei, não, aqui já tá bem claro, eu não tô no hall aí das pessoas. Então, foi graças à minha amiga, que é a Mônica, que eu acabei fazendo a inscrição mesmo, senão não teria feito. Que bom, eu agradeço a Mônica. A gente tem tentado colocar no edital mais claro, Patrícia. Até essa semana, nós estamos montando o edital para 2021, então eu já vou avisando, né, os professores, né, que em dezembro a nossa intenção é colocar o edital, né, disponível, né, no site. Então os gestores, supervisores, né, os coordenadores, de modo geral, a gestão, né, os professores podem sim participar, os gestores podem participar. Então, seguindo aqui, né, então nós trouxemos para vocês a estrutura curricular do programa. Isso chama a atenção, né, já quero enfatizar,
que essa estrutura chamou a atenção da CAPES, né? A CAPES gostou muito, elogiou, inclusive, essa estrutura, porque ela tem 2 disciplinas obrigatórias, né? As disciplinas de metodologia de pesquisa em educação e fundamentos teóricos e metodológicos da educação. As demais disciplinas, elas são disciplinas não obrigatórias, ou seja, na realidade, elas são optativas. E em todo programa de pós-graduação, os alunos precisam fazer disciplinas obrigatórias e optativas. Então, nós oferecemos esse rol de disciplinas optativas, justamente para que os alunos também possam conhecer outros programas. Então, em slide anterior, nós colocamos que os professores, o programa, ele tem uma relação também com outros programas, então é nesse sentido. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, em Araraquara, e se quiser fazer uma disciplina aí na Unesp, né, no programa de pós-graduação, e depois pedir a convalidação no programa, ela pode fazer isso, que é justamente para que os professores, né, e os futuros mestres comecem a perceber a amplitude de alguns temas, né? Então, a ideia não é que a pessoa fique só aqui dentro da UFSCar, a ideia é que ela consiga fazer disciplinas em outros programas, conheçam outras propostas, outros professores, né, outros colegas, né? E, então, como é que a gente divide, né? No total, para titulação, a carga horária de 100 créditos, e são 36 créditos em disciplinas, então 2 obrigatórias e 4 optativas, e 64 créditos que envolve a dissertação, a elaboração da dissertação. E vocês vão ver, não sei se todo mundo está conseguindo enxergar, mas a estrutura tem 2 disciplinas chamadas tópicos de investigação 1 e tópicos de investigação 2. É a forma que nós encontramos de contar a participação dos professores nos grupos de pesquisa e nas orientações individuais. Então, vocês vão ver que todas as disciplinas têm uma carga horária de 6 horas, de 6 créditos, e 90 horas. Então, quando a pessoa vai fazer uma disciplina numa outra universidade, é importante ela olhar se a carga horária é a mesma, porque senão ela tem que fazer mais créditos em disciplinas, né? Isadora, gostaria... Sim? Só foi eu, a Patrícia. Eu não falei porque eu achei que era problema aqui só com a minha transmissão, mas tem um pessoal mandando no WhatsApp aqui, o meu slide já parou faz tempo no princípios e pressupostos gerais. Como eu achei que pudesse ser falha na minha transmissão, eu nem falei nada. Agora o Adolfo está me falando também que está parado, então eu não sei se tem mais gente, porque para mim parou naquela, acho que é o segundo slide que você colocou, não andou mais depois então, daquilo. Travou no meu, então. Eu vou parar a apresentação e subir de novo, então? Tá, eu achei que era só meu, mas parece que mais gente não está vendo também. Tá, desculpa, gente. E é estranho, porque para mim eu consigo passar, né, o slide tranquilamente, né? Ah lá, tem o pessoal falando que está parado, mas elas estão mudando. Dá para avançar os slides. Que eu tinha subido naquela hora. Eu fiquei com medo de passar e eu assumi o controle e perder aí vocês. Então o pessoal está falando que é só a gente mesmo, cada uma passar para frente, o seu, é isso? Eu não sei, Adolfo. Pode ser, isso, pode ser assim também, né? Pode. Não vai atrapalhar então, vocês. Eu deixei travado só para as apresentadoras poderem passar mesmo. Porque eu não estava tendo problemas aqui. Isadora vai subir então, de novo? Eu estou tentando, mas a minha internet não vai deixar subir. Maria do Carmo, por favor. Quer tentar mandar? O Adolfo tem uma cópia, ou eu? Se quiser tentar mandar no WhatsApp para o Adolfo alguma coisa, ele tenta abrir pela casa dele lá. Mando já. Isso, manda para mim. Tá. Já. Desculpa, viu, gente? Mas é que realmente nós estamos aqui com o temporal, parece que está em cima do meu prédio esse temporal. Não, mas aqui também oscila bastante, e aí, como tem muita gente reclamando, eu falei, eu nem vou falar nada, que eu achei que o slide era o problema meu só, fiquei quietinha aqui, mas aí tem um monte de gente me mandando.
Então, tem mais gente que passou normal também, como o meu, né? Quem está com a internet boa. Nossa, então não vou reclamar gente. da minha internet, eu vivo reclamando. Porque como eu estou explicando aqui no chat, tem coisa que assim é daqui, que é só sair e voltar, mas tem coisa que é da transmissão. Então tem gente que, não estou conseguindo, já voltei, já saí, mas aí tem a questão do link de internet, enfim, né? Aí envolve outras coisas que não tem como a gente fazer, mudar, né? Precisamos lembrar também, que estamos todos em casa, né? É o home office isso aqui, então tudo bem, né? Eu não tô, eu tô na secretaria, mas vocês estão aí. Mas dá uma oscilada também. Infelizmente, dependendo do momento do dia, parece que tem uma sobrecarga, né? Acho que de uso aí da transmissão. Deu certo, Adolfo, aí? Só um minutinho ainda. O Marral está falando que ele está passando normal os slides, e ele não é apresentador. Talvez o pessoal que já tem já sabia dessa tática aí já tenham passado automaticamente, né, para ele. As pessoas estavam, porque eu daí parei de compartilhar. Sim. Mas é estranho, daí o que eu consegui? Que o Adolfo liberou para eu passar isso, entendi. Estava passando, Porque aqui para mim aparecia uma teclinha, assumir o controle. Aí eu falei, nossa, mas se eu for passar, né, às vezes eu vou passar rápido para passar o meu, atrapalha vocês aí. Então eu nem mexi em nada, fiquei com receio. Por isso que eu acabei não falando nada, né? Mas acho que o pessoal também, então, alguns não estavam vendo. Era mais aquele das estruturas, né, Maria do Carmo? Estrutura do curso, nome das disciplinas, digamos. São informações também que estão lá no site, né? Acho que depois, qualquer dúvida, vai ter o arquivo. Você tinha parado na questão de que tipo de atividade, né, que você faz no primeiro ano e no segundo ano, né? Quer continuar falando, Isadora? Daí pode, fica à vontade. Talvez a gente possa, né, enquanto a acho que sim, o Adolfo bom, a estrutura que nós pensamos, né, porque cada aluno que entra tem até 24 meses para defender. O formato do trabalho final é uma dissertação, né, como no mestrado acadêmico. E, então, no primeiro ano, os alunos fazem, no primeiro semestre, que não é o primeiro semestre, bom, não era, né, Maria do Carmo, agora já não sabemos mais como será, mas no primeiro semestre do curso, faz uma disciplina obrigatória, que neste caso tem sido a metodologia de pesquisa, faz também uma outra disciplina optativa, que pode ser do próprio programa ou em qualquer outro programa no Brasil, né? Agora com o formato online, pode até fazer internacional, enfim, né? E depois ele traz para a gente a documentação e o conselho, né, do curso dá a convalidação, né, da equivalência. E também uma terceira disciplina, que na verdade configura crédito de disciplina, mas é a participação de cada um no grupo de pesquisa, do orientador, fazendo as discussões, fazendo as leituras. Daí cada professor orientador tem um modelo diferente, alguns se reúnem quinzenalmente, outros semanalmente, então isso varia um pouco, né, de cada professor. No segundo semestre de curso, os alunos então fazem a segunda disciplina obrigatória, que é de fundamentos teórico-metodológicos, né, de educação, fazem uma outra disciplina optativa, que também pode ser ou dentro do programa ou em outro programa, né, de pós-graduação reconhecido, e a outra disciplina, né, que é o Tópicos de Investigação 2, que configura novamente como crédito em disciplina, mas é a participação nessas orientações no grupo de pesquisa do orientador. A gente pensou nessa estrutura, e é isso que a Maria do Carmo estava comentando, a CAPES elogiou muito, porque é uma
estrutura bastante viável para quem trabalha, né? E para quem trabalha em escolas com carga horária que a gente está bem acostumado, né? De 30, 40 horas, a gente tem às vezes até alunos com 60 horas, né? De carga horária de trabalho. Então, fazendo, né, esse tipo de dedicação, cursando 2 disciplinas no semestre, 2 em outra, e também considerando a participação nos grupos de pesquisa, isso tem sido bastante possível, né? Tem se mostrado nesses 8 anos aí mais viável do que, por exemplo, o modelo que a maioria dos programas acadêmicos usa, né? Que é de fazer tudo em crédito de disciplinas, com uma carga horária que é totalmente de aula, né? De teorias, enfim. Também acho que é importante mencionar que a oferta dessas disciplinas obrigatórias e optativas costuma acontecer no começo ou no fim da semana, né? Deixa eu ir passando para frente, Maria do Carmo, só para a gente, no ponto onde estava, né? Aqui. Para mim ainda não está aparecendo, Isadora. Não, pode seguir. Não? Não, agora sim. Pode, não, pode continuar. Nós estamos com um delay aí de internet. Então, a oferta sempre acaba sendo no começo ou no fim da semana, né? Então, ou na segunda ou na sexta-feira, também considerando, né, que as pontas, né, da semana têm sido os melhores dias também para quem trabalha nas escolas. E a gente tem também oferta, né, várias ofertas de disciplinas concentradas e principalmente de sábado, né? Então, algumas optativas, eu mesma ofereci várias já nesses anos, de sábado, então a gente pega 5 sábados, manhã e tarde, e, né, faz esse trabalho também com os professores. Quer reassumir aí, Maria do Carmo? Fica à vontade. Sim. Não, e continuando ainda na estrutura do curso, né, do que Aí ele saiu para mim, Isadora, de novo. Ele estava aparecendo, mas saiu. Mas vamos seguir. Depois, se você conseguir, aí você vai me falando. Então, mas é o Adolfo. É o Adolfo que está aí. Tudo bem. Não, mas pode ir. Enquanto o Adolfo coloca, então, uma outra questão importante, ainda na estrutura do curso, é que muitos professores fazem as disciplinas que nós, todo semestre, nós oferecemos as disciplinas e oferecemos vagas para alunos especiais. Então, alguns professores que pretendem participar seletivo, ou às vezes nem pretende participar imediatamente, mas querem começar a conhecer a estrutura do programa. Então, isso é possível, nós temos vários professores que fizeram isso, e eles têm um tempo de até 2 anos para validar. Então, se ele fez uma disciplina obrigatória esse semestre, e vai fazer o processo seletivo em 2022, por exemplo, ele consegue validar essa disciplina. Né? Então, esse é mais um ponto positivo que a CAPES elogiou, e também nos grupos de pesquisa. Eu tenho vários professores aí de Araraquara que participam do meu grupo de pesquisa. Todos são muito bem-vindos, e provavelmente em outros grupos, né, Isadora, de outros colegas, as pessoas podem participar, né, e é uma forma também das pessoas já começarem a entender um pouco mais como é quais temas, né, nós trabalhamos no nosso grupo, né, ou nos programas, porque no caso do meu grupo, eu tenho alunos do doutorado. Eu participo também do PPGE, a Isadora também participa de outro programa de pesquisa, então nós já colocamos os professores do mestrado profissional também com os doutorandos de outro programa. Então, isso também é um ponto positivo do programa, né? Porque as pessoas começam a conhecer um pouco mais, né? Os trabalhos, as pesquisas, as temáticas, né? Então, entra um pouco nesse mundo, né, da pesquisa, né? E como a Isadora falou, também quero enfatizar que o mestrado profissional, na realidade o mestrado como um todo, o acadêmico e profissional, nós entendemos que ele tem pouco tempo, né? São só 24 meses. Então, nós sempre chamamos a atenção que é muito importante se fazer as disciplinas no primeiro ano,
né, para você ter mais um tempo de um ano para a escrita do projeto, porque muitas vezes nós achamos que escrever é muito tranquilo para o pessoal da área de letras, né, Isadora? Mas para o pessoal da área da matemática não é tão tranquilo assim. Então, nós sempre aconselhamos que os pós-graduandos façam as disciplinas no primeiro ano, completem os 36 créditos, e aí deixe um ano para a escrita, né, da dissertação, né? Bom, acho que, vamos ver, acho que ele voltou aqui, Isadora, você Sim. consegue passar? Vamos Não, ver. quem está pilotando acho que é o Adolfo. Talvez ir lá para o slide 11, Adolfo, por favor. Que daí a gente já fala do processo de seleção, Maria do Carmo. Acho que toda essa, né? Acho que essa parte de estrutura, né? Também, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou vendo aqui no chat, mas acho que não, né? Que não tem dúvidas. Alguém aqui está comentando que nem para quem é de letras é tranquilo, não é mesmo, Maria do Carmo? Não, é um gênero, né? Acho que isso é uma coisa interessante, assim, né? A gente ia falar um pouco mais para frente da apresentação, mas escrever um projeto para concorrer, né, para fazer a seleção de uma pós-graduação, mesmo para quem trabalha, né, com ensino de línguas e, portanto, né, trabalha com leitura, interpretação, escrita, é um gênero que a gente não está muito acostumado, né, no dia a dia. Então, um projeto de pesquisa, ele tem características que só quem está dentro realmente da academia acaba, de alguma forma, né, digamos, dominando, né? Dominando é um termo ruim, mas, né? Então, fazer, às vezes, uma disciplina como aluno especial, para voltar um pouco, né, a entrar em contato com essa linguagem do meio acadêmico, né, atualizar um pouco quais são as discussões, quais têm sido as problemáticas, né, essa forma de abordar os problemas. Muitas vezes os nossos problemas, né, do campo da educação, por exemplo, nem todos eles acabam virando verdadeiros problemas de pesquisa, né? Então, fazer disciplina como aluno especial também ajuda a pensar o próprio projeto, né? Amadurecer um pouco as ideias, né? Além de também mostrar se é isso que realmente, né, cada um quer para si neste momento, né? Porque também tem os momentos aí de cada um. Acho que o Adolfo tirou, né, de novo a apresentação, mas Maria do Carmo, vamos então, né, falando, acho que não precisamos muito, né? Vamos falar do processo de seleção? Que tal? Sim. Alô? Sim. Alô, professora? Pode falar? Sim, eu vou colocar aqui de novo, tá? Tá bom. Bom, ainda nessa questão da escrita, né, alguém falou que já participou como aluno especial, sim, da minha disciplina e da Vânia. É muito bom, né, os professores participarem como aluno especial, principalmente porque, como a Isadora falou, no final de cada disciplina tem sempre um trabalho final. E aí esse exercício da escrita, ele acompanha, né, as pessoas desde o momento que elas entram. Então, aqui no slide que o Adolfo está mostrando, vocês vão ver, por exemplo, que uma das coisas importantes do programa é a participação em eventos, porque imediatamente você tem que escrever alguma coisa para participar. Alguns momentos, relatos de experiência, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem participar de um evento e aí começam por um relato de experiência. E para o mestrado profissional isso é muito importante, porque na hora que nós vamos escrever a dissertação, um dos itens é o memorial, por exemplo. Então, é um momento onde você pode relatar um pouco da sua experiência para falar da problemática da pesquisa. Por que a gente fala isso, né, Isadora? Que é justamente para mostrar que um problema de pesquisa, ele não nasce do dia para a noite, né? Nós, professores, temos muitas questões que gostaríamos de estudar. Então, quando a gente faz esse exercício da escrita de um relato, muitas vezes nós não percebemos que existe um problema importante ali, que ele pode ser colocado como um problema de pesquisa. Então, essa questão da escrita, ela é nessa visão que a gente
propõe, né? Não é para ter mais um trabalho na prateleira, né? Ou no site da UFSCar, não é isso, né? É que a ideia é que essa dissertação ela realmente faça sentido para quem escreve, né? E que ela muitas vezes ajude a repensar algumas questões dentro da escola também, né? Tem uma palavrinha aqui também nesse slide, que é o produto educacional. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, ouvido alguém falar disso. É um termo da CAPES. Alguns projetos de pesquisa prevêem o produto educacional. Então, o que é o produto educacional? Né? Cada pesquisa pode criar o seu, né? Então, às vezes, tem um professor que quer fazer um determinado jogo, quer fazer uma determinada atividade. Então, a ideia, né, nem todas as pesquisas têm esse produto, mas muitas delas têm esse produto. E, geralmente, ele é elaborado e tratado dentro da sala de aula desse professor, né? Então, o resultado da pesquisa, um dos possíveis resultados, pode ser esse produto educacional. Eu estou chamando a atenção disso porque no comecinho do mestrado profissional no Brasil, em educação, algumas pessoas tinham a ideia de que os professores iam fazer produtos educacionais para serem replicados. Nós sempre fomos contra essa ideia. E com as pesquisas, nós estamos vendo que não existe o produto educacional que vai ser replicado para todos aprenderem matemática, por exemplo, né? Isso não existe. Então, o próprio ato de fazer a pesquisa está nos mostrando que mesmo um produto educacional que é feito pelo mesmo professor, quando ele vai trabalhar numa sala de aula, ele tem que fazer adequação, ele não pode usar igualzinho, né, o que ele fez numa sala, fazer isso na outra. Então, era uma falsa ideia no início do mestrado profissional, essa de criar um produto para ser replicado para todos fazerem da mesma forma. Então, as nossas pesquisas já derrubam um pouco essa tese. Não sei se Isadora quer comentar, mas na área da educação matemática isso não se sustenta. Elaborar um jogo, né, por exemplo, para todos os professores usarem, porque vai resolver o problema de ensino da matemática. Isso não é verdade. E a gente já pode adiantar isso para vocês. Acho que principalmente essa questão, né, de que todo ensino tem que ser contextualizado, né, socio-historicamente mesmo. Então, não significa que o que funcionou em determinado momento com uma determinada turma possa funcionar com outra, né? A gente não fica buscando esse tipo de resultados, né, das pesquisas. Tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei, Patrícia, se nós podemos... Alguém perguntando, né, se quem realiza um mestrado profissional depois pode realizar um doutorado acadêmico. Sim, a resposta eu já estava respondendo. Eu ia falar desculpa. Que é o meu caso. É verdade. Desculpa, Patrícia. Não, mas pode com falar. certeza. Talvez tenha faltado a gente falar no começo, Maria do Carmo, que o diploma, né, é o mesmo diploma do mestrado acadêmico, né, tem a mesma validade, ele é estrito sensu. A grande diferença entre ser um mestrado profissional ou ser um mestrado acadêmico, primeiro é a exigência, né, de que para fazer um mestrado profissional, no nosso caso em educação, precisa ser professor, precisa ter atuado pelo menos 2 anos, né, na educação como professor e precisa estar atuando na educação básica. Desculpa, pode ser também gestor que não esteja em sala. E, além disso, possui o diploma, né, de licenciatura reconhecido pelo MEC. Essa é a grande diferença, né, assim, em termos de exigência. E, além disso, né, a outra diferença grande é a questão do foco, né, a ênfase que a gente dá, porque todas as pesquisas desenvolvidas no mestrado profissional têm algum tipo de relação com a própria prática profissional, né, desses alunos. Então, a gente não vai ter, por exemplo, uma pesquisa de revisão bibliográfica no mestrado profissional, né? Isso poderia se caracterizar como uma pesquisa, de repente, no mestrado acadêmico, mas no nosso mestrado não,
porque justamente, né, nasce diante das problemáticas identificadas nos contextos desses professores, enfim, então está respondido. Querem que a gente comece já? A questão da proficiência. A gente pode falar do processo seletivo, né, Isadora, inteiro. Isso. Não sei se o Adolfo consegue passar, que daí talvez ajude mais. Desculpa, acho que cortei a Patrícia. Pode falar, Patrícia. Não, eu estava falando que está com um delay, né? Então, às vezes eu corto vocês me cortam, mas é porque atrasa para chegar de uma para outra, né? Eu só ia comentar que o interessante, né, no meu caso, eu ingressei também e a Renata, minha orientadora, era da área da matemática, porque a gente tem muito isso no acadêmico de tentar buscar a linha do orientador. Então, vamos tentar ver o que ela pesquisa, o que ela tem. E foi bacana porque a minha, né, foi da gestão, que era uma coisa que, na verdade, não era da área mesmo dela de atuação. E foi bacana porque, assim, a gente foi construindo junto e por ser voltado, acho que à prática, a gente, enquanto, né, profissional, a gente sente, às vezes, uma certa desvalorização. Acho que até no sentido dessa pergunta mesmo, mas vale para o doutorado? Eu acho que vale até mais, né? Porque, não sei, eu falo de experiência própria, eu acho que é muito mais significativo no meu caso, né, que estou atuando, que estou na educação, não desmerecendo, cada um tem a sua característica, né, acho que cada um tem o seu viés, mas eu acho que, para mim, no meu caso, que atuo mesmo na educação, eu acho que foi muito mais significativo. E justamente porque voltou mesmo, como eu atuava como supervisora, a gente focou, que não era no meu pré-projeto, não era, né, mas aí acabou focando na gestão porque eu atuava junto às diretoras, né. Então, foi bem significativo. E agora, no doutorado, inclusive, eu mantenho o tema, né? A minha figura de pesquisa e meu objeto são os diretores ainda, né? Então, foi muito válido. É só para dar uns parênteses aí. Acho que é interessante a gente ouvir, né, Maria do Carmo? Nós também orientamos e damos disciplinas, também programa acadêmico, né? Eu atuo na linguística e a Maria do Carmo na educação acadêmica também. E a gente sente uma diferença muito grande, né? Trabalhar com alunos é outro perfil, assim, no geral, né? A gente acaba se identificando até muito mais com o mestrado profissional, né? Porque são discussões sobre o chão da escola, de quem está fazendo educação, né? Quem está estudando, mas está fazendo, né? Então, acho que dá uma diferença muito grande, né, Maria do Carmo? O nível das discussões, né? A profundidade com a qual a gente consegue fazer. E a gente aprende muito, né? A gente aprende demais. Eu acho que uma dificuldade, agora que eu estou no acadêmico, só de novo, eu acho que vou monopolizar isso, mas só porque eu gosto muito do programa, eu gosto muito mesmo de elogiar, porque fez muita diferença mesmo na minha vida pessoal, profissional, enfim, até de estudos. E eu sinto que agora no doutorado, como é mais mesmo acadêmico, o Celso vive me falando, meu orientador, agora você não está profissional, você tem que focar, você é pesquisador. Então, assim, essa descolagem minha, porque eu estou aqui no dia a dia, eu atuo, é uma coisa muito difícil. Então, assim, ele vive me lembrando, né? Você está como pesquisadora, seu olhar é outro, seu foco é outro, você tem que falar nessa direção. Então, esse é um exercício que para mim está sendo muito difícil agora, porque justamente já tem esse enfoque mais acadêmico e tal, né? Que também é muito bacana, mas eu percebo que é uma dificuldade que eu tenho. E também essa visão que se tem, a gente sabe, né? Antes de ingressar, quando eu ingressei, aquela coisa, mas é profissional, tinha um preconceito, né? Sobre ser profissional, ser inferior, né? E aí até lembro de uma fala de um professor, que eu não vou dizer o nome, na minha banca, falou, nossa, mas é praticamente igual ao acadêmico, tipo assim, se admirando, porque acho que na visão dele também não seria uma coisa muito, né, próxima à questão do mestrado acadêmico, né? Mas foi muito bacana. Patrícia, foi bom você falar isso. Eu sei que tem algumas perguntas já aqui sobre o processo, mas a gente vai voltar, né, Isadora, no processo. Mas essa pergunta que foi feita sobre a questão, né, do doutorado, né, tem muito a ver com essa última fala da Patrícia. Ele não foi tranquilo, o mestrado profissional no Brasil, em educação. Então, no começo, tinha mesmo essa ideia de que quem fizesse o mestrado profissional não poderia ir para o doutorado e tal.
mas tudo isso foi sendo superado pelas próprias pesquisas. Então, foi muito bom, Patrícia, você falar isso, né? Porque a ideia inicial de algumas pessoas mais resistentes ao mestrado profissional era de que ele ia ser inferior em relação à pesquisa. Então, a ideia central era a coisa da pesquisa. Só que quando os primeiros trabalhos começaram a ser disponibilizados, as pessoas começaram a se assustar, porque as perguntas dos professores se transformaram em perguntas de pesquisa. Então, toda a parte metodológica, né, toda a configuração de um trabalho acadêmico foi mantido. Então, aos poucos, essa resistência ela foi acabando, né? Então, falando um pouquinho do processo de seleção, né? Então, nós fizemos alguns slides aqui, né, para vocês. Então, a primeira coisa, né, é que é feito a partir de edital público. Então, eu falei agora para vocês que nós já estamos pensando no edital, né? Por quê? Porque ele tem todo um trâmite para que em janeiro ele esteja disponível. Então, depois a gente já manda para a Patrícia, né, o link, para divulgar para vocês. Na realidade, a ideia é que no finalzinho de dezembro ele já fique disponível para que as pessoas façam as inscrições. Né? Aí nós colocamos uma questão, né, que envolve a transparência nas informações. Então, por que ele é um pouquinho demorado? Porque é previsto a impugnação do edital, dos membros da comissão, solicitação de esclarecimentos e períodos de recursos. Então, ele é longo nesse sentido, né? Nos últimos, esse é o primeiro ano que nós introduzimos 3 perfis de vaga, né? Então, nós temos a ampla concorrência, aí nós temos as vagas para negros e pardos, autodeclarados, indígenas e pessoas com deficiência. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos falando de ações afirmativas na pós-graduação. Então, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, é que nós não estamos conseguindo preencher as vagas de indígenas e pessoas com deficiência. Então, como é que é feito o cálculo? Então, vamos imaginar que nós tenhamos, na ampla concorrência, nós tenhamos 20 vagas. Aí, em cima dessas 20 vagas, nós calculamos, num primeiro momento, 20% dessas vagas, então seriam mais 4 vagas, que são distribuídas para negros e pardos, né, indígenas e pessoas com deficiência. Então, nós ampliamos o número de vagas. A nossa ideia é chegar em 50%. Mas esse ano, por exemplo, nós também não conseguimos preencher a vaga de negros, que envolvem pretos e pardos. Então, as pessoas ainda não se aperceberam que nós estamos ampliando o número de vagas, né, para dar conta, né, de todos esses 3 grupos, né? Então, e uma vaga, se a pessoa escolhe concorrer à ampla concorrência, ela não pode mudar depois, né? Então, eu quero sempre chamar a atenção disso, porque o edital passa pelo jurídico da UFSCar. Então, se a pessoa diz, olha, eu quero participar como negro autodeclarado, né? Então, ele não pode voltar para a ampla concorrência. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas precisam ter clareza em quais vagas, né, ela quer participar. Ela escolhe, então ela não pode ficar trocando. Quem sabe um dia chegue no Brasil que a gente não precise disso, mas nesse momento nós precisamos, né? Então eu estou chamando os negros, né, pretos e pardos autodeclarados para começarem a prestar atenção nisso, porque a gente não está conseguindo preencher, né, por N motivos aí. Os indígenas não, e pessoas com alta deficiência. As inscrições, elas ocorrem entre março e junho, mas a gente sempre está tentando começar um pouquinho antes, né, Isadora? E as etapas, elas têm 2 etapas, né, que ocorrem entre julho e agosto. Antes de eu passar para a Isadora, eu vi que tinha uma pergunta
se a gente aceita aluno ouvinte. No caso da pós-graduação, não, são alunos especiais, então, porque não compensa, né, para o professor ser ouvinte. É importante que ele já faça como aluno especial e já tenha essa disciplina, né, para que ele insira no seu currículo, né, quando ele entrar, né, então ele peça a validação. Na realidade, os vários programas da UFSCar aceitam, né, validar as disciplinas, inclusive as do mestrado profissional. Eu vou passar para a Isadora fazer alguns comentários sobre o processo. Isadora, fica à vontade. Tá, eu estava aqui respondendo também no chat, desculpa, Maria do Carmo, mas eu estou prestando atenção em você, tá? Estou aqui só para a gente poder, né? Tinha perguntas sobre proficiência, sobre a questão do especial, e realmente, né, a gente tem duas categorias, digamos, de alunos. É o aluno regular, que foi aprovado, né, na seleção e já fez a matrícula, ou aquele aluno que a gente tem a nomenclatura na UFSCar, que é o aluno especial, mas o especial não é naquele sentido com deficiência, né? O aluno que seria esse, né? Que ainda não está matriculado, mas que ele foi aceito para cursar as disciplinas. Que é essa que é a sugestão que a gente está dando, né? Quem tiver interesse de conhecer mais, ficar atento, né? A gente, a cada início de semestre, um pouquinho antes ou um pouquinho depois da matrícula dos regulares, abre aí um período para candidatos, né, alunos que queiram acompanhar a disciplina como aluno especial, e é super interessante, né, porque depois tem toda essa experiência. Com relação à seleção, acho que a Maria do Carmo, né, já passou, então, por todas essas questões. Acho que é importante destacar que é um processo que segue as mesmas normas de concurso público, né, acho que desde o início, desde 2013, a gente tem toda uma preocupação em fazer um processo com com o máximo rigor, sem interferências de ordem pessoal, né? Inclusive, a gente tem momentos de recurso e impugnação do próprio edital, da comissão de seleção. A cada etapa a gente tem os recursos previstos, então todas as regras costumam estar de uma forma muito evidente, né, no edital. Então, os nossos editais têm 10, 15 páginas, né? Mas é porque estão lá todos os critérios e todas as informações, e às vezes a gente acaba fazendo retificação de alguma informação que não tenha ficado totalmente clara, né? E transparente. A gente acredita que isso também é um dos elementos, né, que faz com que a gente tenha alunos do Brasil todo. A gente recebe de todos os estados, né, e não só aqui da região. É claro que aqui da região, quando a gente está, né, no presencial, agora a gente não sabe, né, como serão esses próximos anos, mas a gente tinha, claro, um número maior de professores aqui, né, da região, São Carlos, Araraquara, Ribeirão, mas a gente sempre recebeu alunos do país todo, né, de outros estados também. Talvez a gente pudesse já ir para a questão das etapas, acho que no próximo vai falar, né? O próximo vai falar das exigências de novo, o próximo slide, que então precisa... Adolfo, isso. Precisa então possuir diploma de curso superior, né, de licenciatura em qualquer área do conhecimento, estar atuando na educação básica, pode ser dentro ou fora de sala de aula, e comprovar a experiência de 2 anos em sala de aula, né? Aí que acaba dando um pouco essa confusão, mas tem que estar em sala de aula, né? Porque às vezes, né, interpreta que educação básica é só sala de aula. Ali em cima, eu nem sei por que está essa foto, né, Maria do Carmo? Era eu no primeiro seleção, referimento das inscrições. Nós recebemos quase 1.000 inscrições em papel no primeira seleção, né? Lembra? Eu me lembro bem. E daí passamos aí madrugada fazendo, eu nem sei porque escapou essa foto aí. No próximo slide que vai falar sobre as 2 etapas, né, que a gente tem tido, como a Maria do Carmo falou, a gente ainda não aprovou o edital para o próximo ano, mas isso está para acontecer na próxima semana, então em breve estará disponível lá no site. Quer falar um pouco, Maria do Carmo? Fica à vontade. Sim. Então é interessante aquela foto da Isadora, porque graças a Deus acabou o papel, tá, gente? As árvores agradecem. Então agora acho que esse é o segundo edital que nós fazemos tudo online antes da pandemia já.
Então, ajudou muito, né, a todos nós, então conseguimos fazer todo esse trabalho de forma online, e aí com a pandemia, inclusive, as entrevistas. Então, a gente vai falar um pouquinho das etapas. Então, a primeira etapa é a análise do anteprojeto e a segunda é a arguição sobre o anteprojeto. Eu vou pedir, por favor, Adolfo, para passar, para eu falar um pouquinho mais de cada uma delas, pode ser? Bom, então aqui na etapa 1, eu sei que está pequenininho, mas a ideia é que os professores escrevam, então, o anteprojeto, a quantidade de páginas ela é pequena, é até, acho que o máximo de 10 páginas, 7 a 10, que é, por que a gente pede um anteprojeto? Justamente para ver quais são as temáticas de interesse dos futuros professores e para olhar um pouquinho mais essa questão mesmo da escrita. Então, vocês vão ver aqui que nós, inclusive, distribuímos a pontuação, né, de cada um deles, aí depois a Isadora vai falar um pouquinho dos principais problemas, dos anteprojetos. Então, a gente pede um objetivo, justificativo, então vocês vão olhando a pontuação do lado, né, a pontuação máxima, a temática que a pessoa deseja estudar, né, ou uma questão de investigação, e ela tem que estar atrelada à linha do programa, né, a área e também considerar, por exemplo, os professores, porque às vezes a pessoa manda o anteprojeto que não tem quem oriente. Então, é importante olhar no site um pouco o que nós pesquisamos para não escrever um projeto que, às vezes, a gente não tem professor para orientar. Aí, nós olhamos um pouco a metodologia, né? Então, vocês vão ver que a primeira parte, a temática, é a que tem uma pontuação maior, é metade ela vale 5 pontos, é metade de tudo, né? Então, a ideia é que isso fique muito presente no anteprojeto, por isso que eu vou passar para a Isadora falar depois dos problemas, né? Aí tem o item, então, as possíveis contribuições na investigação. Por que isso é importante? Porque nós temos que defender o anteprojeto. Então, nós temos que convencer uma pequena banca de por que aquele projeto é importante, né? De por que nós temos alguém, né, um orientador, um professor da universidade vai se interessar por ele, né? E a questão das normas da ABNT tem uma pontuação também. Então, essa é a ideia central, né, do anteprojeto, né? Então, é importante que vocês olhem esses itens, né? São esses itens que nós usamos para avaliar anteprojeto e eles estão disponíveis no site. Vocês podem olhar, por exemplo, todos os antigos editais, nós não tiramos de lá para vocês terem ideia, né, dessa questão. Então, essa é a primeira etapa do projeto. Eu vou passar para a Isadora falar um pouquinho dos problemas dos anteprojetos que não são aprovados. É até engraçado, né, a gente falar dos problemas, mas dá uma ideia do que se espera, né? Então, a gente começa pela negativa e depois a gente fala o que espera. Primeiro, a avaliação dos anteprojetos ela é feita por pelo menos 2 professores, é uma avaliação cega, o que significa que não há identificação de quem é o autor, então a gente não vai saber quem é o professor que propôs, né, de que cidade, inclusive a gente pede para não haver identificação nenhuma, né, nenhuma informação, nem a respeito, por exemplo, de qual é a rede, qual é o nome da escola, porque isso poderia de alguma forma facilitar, digamos, né, para alguns e para outros não, né? Então, a gente já solicita no próprio edital que não haja nenhum tipo de identificação. Então, como principais problemas, eu não sei se o Adolfo está aí para dar uma clicada que vai aparecer. Então, o principal problema é não se adequar à linha do programa, né, que é aquela de linguagens, currículos e tecnologias, ou a área de atuação do corpo docente. Então, por exemplo, um projeto que seja, né, mais focado numa linha que não tenha nada a ver nem com linguagens, nem com currículo, nem com tecnologia, ele já vai ter uma avaliação prejudicada, né, nesse quesito. E se ele também é um projeto que não tem nenhum tipo de aderência, né, com as áreas de atuação do corpo docente, também vai ser um projeto que não vai ter orientabilidade. Então, por isso, ele vai receber também aí uma avaliação, né, que não é suficiente para ser aprovado.
A gente tem colocado um peso grande aí nessas duas, né, Maria do Carmo, nos últimos editais. Uma outra questão projetos que não apresentam uma fundamentação teórica, né? Claro, é um anteprojeto, então não precisa ter muito desenvolvido todos os conceitos, todas as teorias, mas que pelo menos consiga, não vou nem falar número de páginas, né? Mas pelo menos consiga, né, dentro daquele texto, mostrar, né, que esse candidato, ele sabe mais ou menos, né, em que campo teórico ele está se situando, quais seriam os principais conceitos que ele mobilizaria, né, quais autores são os principais ali dentro daquele campo. Então, quando vem um anteprojeto com uma fundamentação teórica bastante incipiente ou inexistente, ou até mesmo inadequada, então ele recebe, né, ele não recebe essa pontuação dentro desse critério, ou recebe uma pontuação menor. Além disso, tem muitos anteprojetos que não explicitam a metodologia a ser utilizada. Essa é uma parte importante, né? É muito comum a gente receber anteprojeto, por exemplo, que até trazem fundamentação teórica, até trazem problemáticas, mas não apresentam, por exemplo, né? Não caracteriza contexto, não remete a que tipo de pesquisa, se vai ser um estudo de caso, se vai ser uma pesquisação, se vai ser, enfim, né? Então, questões metodológicas, quais seriam os instrumentos, que tipo de dado ele pretende analisar. Então, são informações básicas, né, e que tem a ver aí com a parte da metodologia. E com relação às normas da BNT, né, que é esse último quesito aí, a gente dá uma pequena pontuação, né, geralmente, porque a gente precisa de um candidato que tenha mais ou menos, né, ideia, né, de que num texto acadêmico a gente precisa seguir normas da BNT, né, e é muito simples, né, muito fácil de localizar, né, essas normas. Não sei se quer falar mais alguma coisa, Maria do Carmo? Não, acho que vou passar para a etapa 2, né, que daí a gente pode tirar algumas dúvidas dessas etapas a partir da 2. Se o Adolfo puder passar, por favor, Adolfo, na etapa 2, o próximo slide. Então, a segunda etapa é a arguição, né, do anteprojeto. Deixa eu ver se... Isso, obrigada, Adolfo. Então, na arguição do anteprojeto. Então, por que é importante aqueles outros itens da etapa 1, né? Porque aqui, essa é uma das etapas, todas as etapas são importantes, mas essa é uma das que nós gostamos muito, e é essa etapa, né, que muitas vezes não, ela que praticamente vai definir quais são os alunos, né, do que vão atuar no próximo ano, que é a defesa do anteprojeto. Por quê? Porque na vida acadêmica, depois que a gente faz mestrado e doutorado, a Patrícia pode falar melhor ainda, né, Patrícia, que está vivendo isso no doutorado, nós vamos sempre defender uma ideia, né, um anteprojeto. Lógico que antes do mestrado nós já defendemos algumas ideias, mas quando nós entramos no campo da pesquisa, sempre nós vamos defender, no caso da Patrícia, no doutorado, uma tese, né? E aí vai estudar para a defesa dessa tese. E no mestrado, nós vamos dissertar sobre um tema. E é muito importante nós conhecermos algo desse tema. Então, por isso, aqueles 4 itens anteriores, né? Conhecer um pouquinho mais, né? Que autores falam daquele tema e tudo mais. Então, são 3 itens que vão ser considerados aí, né? Na realidade, a gente vai ter, então, a defesa e a argumentação fundamentada. Então, por isso, essa questão de conhecer alguns teóricos, né? Que atuam, que trabalham com aquela temática, e aí nós vamos dividir em 2 blocos isso, né? Então, o bloco que vale 7 pontos, né? Envolve a objetividade e clareza da descrição das etapas do anteprojeto, o domínio dos conceitos que o fundamentam e habilidades e conhecimento na elaboração das respostas aos questionamentos. Por quê? Porque, de novo, 2 professores vão fazer parte da banca, né? E o tempo é curto, em média são de 15 a 20 minutos que a pessoa tem que defender. E por que esse tempo?
porque quando nós participamos de eventos, é esse tempo que nós temos para fazer. Então, a gente fez, por exemplo, uma pesquisa com a Patrícia, de 4 anos, quando ela for falar da pesquisa dela em algum evento, for comunicar os dados da pesquisa dela, o tempo é esse, 15 a 20 minutos. A mesma coisa no mestrado, então ficamos lá 24 meses escrevendo a nossa dissertação e temos 15 a 20 minutos para defender e para objetivar, explicar como que foi a pesquisa. Então, nós já começamos a fazer isso no processo seletivo, né? Então, esse item vale 7 pontos, e o outro item é a comunicação, né? Então, quais aspectos, né, que vão ser olhados, né, analisados? A utilização adequada e correta da língua portuguesa, com clareza e objetividade na apresentação. E aí passo para a Isadora, né, porque temos problemas aí, né, Isadora? Acho que esse ano aqui foi um ano atípico, lógico, né? A gente teve que fazer por conta da pandemia, a gente fez online, né? Essas arguições, diminuiu um pouquinho o tempo, porque a gente tinha que contar, né, com a sorte de ter conexão, mas um dos principais problemas que a gente sempre tem, né, nesses 8 anos, é quando a pessoa não consegue articular o anteprojeto que ela escreveu e propôs com a sua própria atuação ou experiência profissional, né? Isso é bastante comum. Então, por exemplo, né, propõe lá abordar alguma questão mais teórica, mas depois não consegue fazer essa ponte com aquilo que efetivamente está desenvolvendo no seu contexto, ou não enxerga, né, também uma viabilidade, né, de desenvolver. Acho que seria o B aí dos problemas. Quando não consegue demonstrar que é viável desenvolver uma pesquisa com aqueles tipos de instrumento, ou forma de coletas de dados, ou com aquelas etapas, com aqueles procedimentos que propôs. Então, acho que esse segundo problema também tem sido bastante recorrente, né? Especialmente porque a gente tem vários problemas, né, nos contextos educativos, educação básica, ensino superior, e é o que a gente comentava no início, nem todo problema, né, profissional, o problema do ensino, pode se tornar um problema de pesquisa, e a viabilidade de conseguir dar conta, né, dessas questões. Então, às vezes, o período de 2 anos, que é o período do mestrado, é insuficiente para que aquela pessoa consiga se apropriar de determinados conceitos e consiga desenvolver e coletar os dados, né, que ela mesma acaba propondo no anteprojeto. E a terceira, né, o terceiro grande problema que tem acontecido bastante é quando não apresenta argumentos. Então, a banca de arguição faz algumas perguntas, né, ali sobre o próprio anteprojeto, ou sobre o que o candidato acaba de mencionar ou falar, e daí não consegue apresentar argumentos ou alguma fundamentação teórica, né, para essas questões. Então, né, mas acho que o que mais tem acontecido, por incrível que pareça, nas arguições, pelo menos das que eu participo, é que não consegue articular o anteprojeto com a própria prática, né? Ou com o próprio contexto, ou com aquilo que está vivenciando em termos de problemáticas. Talvez passar para... Sim. Eu quero só ressaltar uma questão que está posta aqui na etapa 2 e que tem nos preocupado ainda, né, um pouco, né, Isadora, é quando a gente ouve muito na sala de professores de que teoria é uma coisa e prática é outra. Isso aparece na hora da arguição que a pessoa vai defender o anteprojeto, tá, gente? Porque as nossas pesquisas estão mostrando que é possível teorizar sobre a nossa prática e defender a teoria que nós praticamos. Então, essa etapa 2, ela mostra essa ideia, essa falsa ideia de que teoria e prática não conversam. Pode ser que eu não saiba, muitas vezes, a teoria que está fundamentando a minha prática, mas, com certeza, existe uma teoria fundamentando. Então, é importante chamar atenção nesse aspecto, porque, infelizmente, ainda nós ouvimos muito isso na sala
dos professores, né? E isso fica explicitado quando a pessoa vai ser arguída no seu anteprojeto, né? Então, acho que a gente vai pedir para o Adolfo, por favor, passar o próximo, né? Que a gente acho que vai trazer algumas questões e abrir, né, Isadora, mais para discussão. Eu estou só preocupada com o horário, Patrícia, ajuda a gente, acho que não, mais 7. Bem assim, não é tão fechado, né? Então, acho que dá para terminar, e aí o pessoal que tiver dúvidas, quiser abrir, até porque é de interesse deles também, algumas coisas, eu estou vendo pelo chat, né? Então, acho que um pouquinho que passar não tem problema, não. Tá. Então, não, nós estamos assim... Pode falar, Isadora. Pode falar. Fala, Maria do Carmo. Não, a gente nós trouxemos algumas questões para pensar, né, como é que a pesquisa, né? Então, o que pesquisar, por quê, para quê, quando, como e quem, né? Trabalhar qual é o público-alvo. Não sei, acho que eu vou passar para a Isadora. Isadora, você quer falar um pouquinho? Na verdade, assim, a gente começou, né, mostrando os grandes problemas, né, que a gente tem encontrado. Aqui seriam, né, algumas sugestões, assim, para quem está pensando no seu próprio anteprojeto, né, começar por aí, né, porque é muito ruim a gente ver aquela folha em branco, folha não, né, aquela tela em branco do computador, sentar, a gente começa a pensar, não sabe por onde começar. Talvez assim, né, pensar um pouco nessas questões, o que pesquisar, por quê, para quê, quando, como e quem, né, aqui é um pouco assim, né, alguma discussão que a gente começa sempre na disciplina de metodologia de pesquisa do nosso programa, para que cada aluno, né, e no caso, né, cada candidato, possa também pensar quais são as motivações que levam a pensar esse problema, né, o que já tem de experiência teórico-prática sobre isso. Acho que essa questão que a Maria do Carmo está apontando, né, a articulação teorias e práticas, ela é fundamental para o nosso programa e o nosso corpo docente valoriza muito, né? Então, por que pesquisar determinado tema, né? O que justifica uma pesquisa sobre isso ou mais uma pesquisa sobre isso, né? Para quê, né? Então, são algumas perguntas assim um pouco para direcionar, né? Esse início, né? De amadurecimento de ideias. Porque um anteprojeto é muito difícil a gente sentar e escrever numa tarde, né? A gente precisa ir amadurecendo. Às vezes a gente tem muitas ideias, mas a gente precisa ir aos poucos, né, amadurecendo essa escrita. Então, com relação à caracterização da pesquisa no anteprojeto, seriam essas as grandes perguntas norteadoras, né? Naquilo que seria a introdução, por exemplo, ou mesmo a parte da justificativa, é que a cada edital a gente propõe um determinado roteiro, né, para o anteprojeto. Então, não se preocupem que nos editais a gente já delimita o que a gente espera em termos textuais do anteprojeto. No próximo slide, a gente colocou aí para vocês também, para vocês pensarem na definição de problemas de pesquisa, né? Porque aquela questão, problemas educacionais a gente tem vários, né, aqui nesse país, em todos os níveis, em todos os âmbitos. Mas nem todos os problemas educacionais, né, os problemas das nossas práticas profissionais, acabam virando problemas realmente de pesquisa. Então, se vocês tiverem dúvida ou quiserem começar a pensar em termos de problema de pesquisa, seguir um pouco essas questões aí que Laville e Dione, né, que são dois autores, trazem, que trabalham com metodologia de pesquisa. Então, por que esse problema merece uma pesquisa, né? Será que ele é de um âmbito coletivo? Será que você pesquisar sobre isso pode trazer alguma resposta para o seu próprio contexto, alguma contribuição? Ou será que, além disso, ele pode ser generalizado, né, para outros contextos semelhantes? O que você pode esperar da pesquisa em relação à própria situação, né? Porque se vocês vão partir de um problema, de uma problemática de um determinado contexto, será que fazer pesquisa, e dependendo do tipo de pesquisa que se faça nesse contexto, você pode esperar melhorias? Que tipo de melhorias, né? Em termos de indicadores ou em termos de resultados, enfim. São perguntas aí também para ajudar na definição do problema. Como saber se é um verdadeiro problema de pesquisa, né? Esses autores aí vão sugerir que a situação, né, a gente pensar, se a situação estiver melhor, se você dispuser de mais conhecimento a seu respeito,
ou se você intervir para corrigi-lo ou melhorá-lo, talvez seja um verdadeiro problema de pesquisa, talvez, né? Que a gente não tem garantia. Mas também vocês podem pensar em termos de conhecimento que já possui, que já ajudou, né, a escolher e discutir esse problema. Se existem conceitos teóricos, por exemplo, que expliquem, né, determinadas práticas ou determinadas problemáticas, né? A gente não quis ficar dando muito exemplo, né, Maria do Carmo, para não induzir muito, né, o grupo aqui a propor, mas a gente sabe, né, currículo, BNCC, reformulações, isso tudo é o que todas as redes estão vivendo nesse país neste momento, né? Redes municipais, estaduais, federais, educação básica, educação superior. Então, foi bastante curioso que neste ano de 2020 a gente recebeu mais da metade dos projetos focando discussões sobre currículo, né? Claro, porque a gente está com essas problemáticas, né, de uma forma muito forte, né, impactando, né, as nossas práticas e as nossas reflexões teóricas também. E por último aí, né, essas experiências de vida profissionais tiveram alguma influência na escolha do problema, né? Isso ajuda muito, especialmente porque a gente está falando de um mestrado profissional, né, em educação. Então, como professores, de que forma essas experiências de vocês também ajudam a olhar para esses objetos, né, objetos de pesquisa, com um olhar mais amadurecido de quem tem essa experiência também, né, a experiência profissional. Mais alguma coisa, Maria do Carmo, será? Acho que é isso mesmo, Isadora. Tá. Isso, é claro que tudo isso vai ser aprofundado nas disciplinas, por isso que é um anteprojeto, claro, né? Então, a gente já sabe que ele não vem pronto, né? Então, são algumas ideias que nós estamos trazendo para vocês entenderem melhor como elaborar o anteprojeto, né? Então, é por isso que a gente está dizendo agora, né, indo mais já para o final, falando das investigações. Acho que a gente não vai ficar muito tempo aqui para ouvir mais as perguntas, né? Então, elas contemplam esses fundamentos históricos, filosóficos, né? Tem a ver com o que eu chamei a atenção agora há pouco, de teorizar sobre o que fazemos. É nesse sentido, e por isso que nós falamos de espaços educativos formais e não formais. Acho que eu vou pedir para o Adolfo, por favor, passar, né? Depois a gente... porque eu estou preocupada com o horário e com as perguntas, né? Então, aqui também é uma síntese, né, do número de dissertações que nós já temos, né? Então, a gente tem, nesse momento, 81 dissertações. Então, nós estamos muito felizes com isso, né? E ela envolve essas linguagens que vocês estão vendo que tem a ver com a linha de pesquisa, né? Acho que pode passar. E aí temos algumas questões, né, importantes aí, né, para pensar junto com vocês. Então, que questões nós temos postas aí? Não sei se vocês estão me ouvindo, porque agora aqui o dilúvio está caindo, né? Então, não sei se está dando para ouvir, senão eu vou passar para a Isadora. Está dando para ouvir, Isadora? Então, a chuva e você. Isso, exatamente. Então, tem uma pergunta-chave, né, aqui, que é como realizar o mestrado sem me afastar da prática profissional. Essa é uma pergunta, assim, vamos dizer, ela é difícil de responder, mas no caso do mestrado profissional, a ideia é que o professor realize o seu mestrado nesse processo, né, enquanto ele está trabalhando. O que a gente pode dizer para vocês é que nós estamos lutando para que os professores tenham bolsa, né? A gente entende que o professor no mestrado profissional, ele precisa ter bolsa, mas isso está cada vez mais difícil, né? Porque ele tem que dar conta de todas essas ações, né, que nós já falamos para vocês, sem se afastar da prática profissional. Aí eu não sei se a Patrícia quer falar primeiro ou a Isadora, porque esse é um ponto-chave de quem vive mestrado profissional, né? Ter que continuar trabalhando e dar conta de tudo isso, né? Não sei, Isadora, Patrícia... Deixa que eu falo para... talvez eu fale para não deixar a Patrícia, enfim, né, numa situação difícil, mas a gente teve, né, nesses anos todos,
várias redes de ensino, né, municipal e estadual, que de alguma forma apoiavam, né, e reconheciam e valorizavam a participação desses alunos, né, que são professores ou gestores. Então, por exemplo, né, a bolsa, claro, no começo a gente tinha, né, aquele programa do Estado de São Paulo com a bolsa, né, para alguns professores. Minas Gerais também houve um momento em que oferecia bolsas, mas depois, né, com a crise que veio, acho que isso tudo foi cortado e acho cada vez mais difícil, mas as redes podem também valorizar computando, né? Então, por exemplo, algum tipo, não é um afastamento, né? Mas reduzindo um pouco a carga horária desses professores ou desses gestores em alguns momentos, alguns outros acordos, né? Enfim, computando o horário de ATPC na rede estadual, quando o professor traz, né, elementos, resultados da sua própria pesquisa. A gente viu acontecer muitas ações assim, né, nesse sentido, de valorização mesmo, né? E acho que essa ação aqui da Patrícia é uma delas, né, Patrícia? Convidar a gente para vir fazer uma propaganda, uma super oportunidade também para os professores, né? Acho que esse já é um super incentivo. Vou só falar que no caso aqui da nossa rede a gente tem, né, dispensa para estudos, né, stricto sensu. Então, assim, no meu caso, a gente entra com uma documentação comprovando tudo e a gente tem, acho que, se eu não me engano, até 30% da jornada para dispensa, né? E eu lembro de colegas que, inclusive, deu muita confusão, que estavam até tendo que talvez abandonar porque não conseguiam, arcavam com faltas no serviço, às vezes assim descontavam o salário para poder participar, e aí não era a realidade que a gente tinha aqui, né? Então a gente tem a dispensa lá para poder fazer esses estudos, uma porcentagem do tempo nosso é disponibilizado para isso, sim. Então, essa é uma questão, né, que ela permeia, né, o mestrado profissional. Na realidade, agora toda a pós-graduação, a falta de bolsas, né, Isadora? Então, infelizmente, né, a gente vai ter que contar com essa questão, com o que, por exemplo, que a Prefeitura de Araraquara tem feito, né, Patrícia? De fazer alguns acordos e dar algumas dispensas, né, para os professores. Sim. Né, porque a bolsa está mais difícil mesmo, né? Aí acho que eu vou pedir para o Adolfo passar para a próxima, acho que só tem mais 1 ou 2 slides. Mais 2. Já estamos terminando. Né? Estamos terminando. Então, uma outra questão que envolve a cultura da escola e a cultura da universidade seria, né, quais seriam as novas estratégias de formação, né, de estratégia de formação que podem ser utilizadas na pós-graduação voltada para os profissionais da educação, né? Então, acho que, bom, vou passar para a Isadora, né, porque está se falando dos objetivos e as expectativas em relação ao mestrado profissional. No primeiro momento, a CAPES, como eu falei para vocês, ela tinha uma expectativa de que o mestrado profissional, os professores iam replicar muito os produtos educacionais. Essa ideia vem mudando um pouquinho, né? Então, a gente vê o mestrado profissional como a formação continuada, lá como a gente colocou agora, lá no início, uma formação permanente, e alguns autores vão chamar a atenção que as pesquisas dos professores, elas podem mudar, inclusive, a forma de algumas secretarias de educação, do próprio governo, entender a escola, né? Entender esses processos que envolvem o ensino, né? Os processos educacionais de um modo geral. Mas deixa eu passar para a Isadora também complementar. Vou falar bem rapidinho, né? Acho que a questão aí do foco no produto e foco no processo, né? Tem sempre uma tendência grande da universidade, né? Dos programas de pós-graduação em geral, terem esse foco no produto final, que é a dissertação, é a defesa. Mas é claro que todo esse processo ao longo da pesquisa dos 2 anos, ele é fundamental para a formação desses professores. E a gente tem visto, né, tem conseguido acompanhar alguns, né, ex-alunos, egressos,
que o resultado dessas pesquisas de 2 anos, eles produzem impacto durante vários anos ainda. A gente, né, ainda tem só 8 anos e não consegue fazer essa medida, mas a gente tem bastante contato com vários ex-alunos e a gente consegue perceber isso, né, Maria do Carmo, de que não é apenas aquele produto final, aquela dissertação que fica amarelando lá na estante da biblioteca, né? Os resultados dessas pesquisas produzem realmente algumas diferenças, né? Seja nas práticas do próprio professor, quando é uma pesquisação, seja um impacto em termos de políticas públicas, quando é um gestor que acompanhou uma rede, que fez determinada proposta, enfim. Então, a gente, né, tem que lidar também com essa questão, né? O foco do produto é bastante da universidade, por conta das exigências da CAPES, né, de ter o modelo de dissertação, mas o processo é fundamental, né? Tanto o processo dentro do período do curso e depois, que é o próximo slide, né? Que é nosso grande desafio, que é como acompanhar esses egressos, registrar e avaliar esses impactos. A gente ainda não conseguiu ter instrumentos suficientes, né, para medir impactos do nosso próprio mestrado, na prática desses professores que já terminaram, né, nas escolas envolvidas, na própria universidade, nas políticas públicas. Então, isso é algo que a gente tá muito preocupado, né, Maria do Carmo? Precisa fazer, né? A gente só não conseguiu ainda porque são muitas demandas, né, muitas frentes ao mesmo tempo, mas isso é algo que a gente valoriza muito, né? Então, sempre atualizar onde que estão esses ex-alunos, o que estão fazendo, como que contribuiu aquela pesquisa para a própria, né? E a gente tem visto, né, se formar uma verdadeira rede, né, de professores, pesquisadores, porque daquelas primeiras turmas, agora a gente vê, né, que vários candidatos que depois acabaram entrando foram por indicação de alguém que comentou do mestrado, um pouco isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Isso eu acho que é bem interessante também. Quer falar, Maria do Carmo? Sim, complementando um pouquinho, então, por exemplo, isso que a Patrícia está fazendo, ela é muito importante para nós colocarmos na nossa avaliação, né, para a CAPES, o nosso relatório, porque a Patrícia é uma egressa, então, a CAPES, ela considera egresso a pessoa que termina o mestrado e os próximos 5 anos de atuação, né, dela. Então, e isso é um problema para nós, como a Isadora colocou, porque a gente não tem pernas para acompanhar os egressos. De vez em quando, a gente consegue receber, né, alguma informação de onde esses egressos estão, o que estão fazendo. Às vezes a gente consegue entrar no currículo Lattes, mas como vocês viram, nós já tivemos 81, né, dissertações. Então, é muito difícil nós entrarmos no Lattes de cada um, né, no currículo, para conseguir ver o que eles estão fazendo, né? Então, e assim, só a título de curiosidade para vocês, isso também vale uma nota no programa. Então, olhar o que os egressos estão fazendo, porque os programas, eles têm uma nota. Nós ficamos muito felizes que no primeiro quadriênio, né, na avaliação, nós saímos de 3 para nota 4 e estamos fechando o quadriênio agora. Então, vamos ver que nota o programa vai tirar, né? Então, tudo isso ajuda, né, o programa. Então, a cada pesquisa feita, é por isso que a gente está chamando a atenção que, no caso do mestrado profissional, e mesmo acadêmico que vem mudando também, não é mais a ideia de se ter a pesquisa lá na prateleira do site, não é só isso, isso é muito pouco, né? Principalmente quando nós estamos falando de professores. Então, nós vemos, né, esses impactos nas práticas dos professores. A Isadora deu alguns exemplos, quando alguns de vocês convidam outras pessoas para virem fazer o mestrado, quando vocês procuram, né, os grupos de pesquisa. Então, tem uma coisa importante na universidade, porque até pouco tempo atrás, a universidade ela não tinha toda essa aderência, né, Isadora, para os professores da educação básica que vinham de fora. Então,
universidade ficou meio deslocada, né? Ela estava muito longe da educação básica. E aí, com o mestrado profissional, a gente percebe essa aproximação maior que é necessária. Então, não é a universidade contra a educação básica, é a universidade a educação básica. Então, a ideia é que a gente faça esse trabalho compartilhado. E é claro que os impactos também podem e devem aparecer nas políticas públicas. Então, a Patrícia, como gestora, sabe melhor do que eu sobre isso, né, Patrícia? E isso vai aparecer de alguma forma, né? Porque muitos dos nossos alunos do mestrado profissional estão na gestão, né, estão trabalhando, né, a gente teve aluno trabalhando lá em São Paulo, na Secretaria de Educação, do país todo, como a Isadora já chamou a atenção. Então, nós sabemos que dá essa importância, mas a gente não está com pernas para, vamos dizer assim, medir esse impacto. Essa é uma grande questão para nós do programa, de como que a gente dá conta de olhar o que os egressos estão fazendo. Essa é um buraco, né, Isadora, que ainda tem no programa e que a gente está tentando ver como é que dá conta, porque nós somos 13 professores, né? Então, não é uma coisa tão simples. Mas eu acho que é isso, não sei se Isadora quer complementar, né, Patrícia, mas agora acho que a gente abre, não sei, acho que tem mais alguns, tem 2 slides. Tem mais né? um, pelo menos mais um. Acho que tem umas fotos aí de alguns conhecidos, né, de algumas turmas, só para sentir um pouco a vibe do nosso programa, né? Ali em cima é uma disciplina que era oferecida de sábado, então veja a quantidade de gente disposta, né? Sábado o dia todo concentrada. Essas são as primeiras turmas, algumas defesas, um evento que teve. Essa aqui foi uma foto no meio de uma aula, eu nem sabia, eu encontrei outro dia, a Ana Elisa que mandou, com cartaz ainda, gente, aula presencial, parece coisa do século passado, né, que a gente já nem está mais acostumado com sala. Acho que depois também tem o nosso próprio site, né, eu coloquei aqui no chat, aqui é o repositório da UFSCar, se vocês entrarem nesse site, vocês podem filtrar aqui do lado esquerdo, né, inferior esquerdo, lá na lateral, pelo programa de PPGPE, e vocês vão ter acesso a todas as dissertações que já foram defendidas. Então, o acesso é aberto, tem todas as dissertações em PDF para vocês, né, quem tiver curiosidade de saber o que já foi produzido, o tipo de fundamentação teórica, por exemplo, né, esses já são trabalhos concluídos, né, então acho que dão uma boa medida do que a gente faz, né, Maria do Carmo, do tipo de discussão. E acho que o último slide é do próprio site, né, PPGPE, aqui está só um recorte dele, essa aí é a entrada do Centro de Educação e Ciências Humanas, né, o nosso programa fica nesse prédio, no 2º andar, ninguém vai poder ir, né, tão cedo, porque por conta da pandemia, mas aqui nesse site que a gente deixa todas as informações, o edital deve estar ainda em dezembro, né, Maria do Carmo? Você que... Isso. No momento a gente passar no que vocês vão ouvir muito, a gente fala CPG, né? Tem reunião de CPG, né? O que é isso? A Patrícia já ouviu muito isso, né, Patrícia? Já. É quando a gente valida, né, tudo, as bancas, o concurso, o próprio edital, tudo acontece nas reuniões CPG, e sempre a gente conta com a participação de um dos alunos, que representa o grupo, né? Então, acho que é isso, porque a ideia é que também nós tenhamos nas reuniões um representante de alunos para trazer, né, toda as dificuldades, enfim, trazer o olhar do aluno no programa. Então, a CPG, ela é formada por alunos e por todos os professores da universidade, do programa. Acho que é isso, então a gente agradece, né, a participação de vocês, estamos abertos, né, Isadora, Patrícia, não sei se quer comentar alguma coisa.
Então, tem o recurso da mãozinha para quem quiser, né, falar, abrir o microfone e a câmera. Eu tenho algumas coisas do chat que eu anotei, algumas a Isadora mesmo já foi ajudando, respondendo ali, então as que ela respondeu eu não vou colocar. É só para explicar, o Paulo Roberto Ferreira, um professor, ele pôs assim: professoras, eu atuo na educação integral de Araraquara, vale como atuação na educação básica? Porque aqui, antes mesmo da questão do integral, a gente já tem um programa antigo que chamava Programa de Educação Complementar, inclusive no qual eu ingressei na prefeitura em 97, e ele trabalha com oficinas no contraturno do ensino fundamental. Então, ele está perguntando se isso é válido como experiência na educação básica, né? Acho que para poder também, se for ingressar, não sei, só para vocês colocarem aí para ele, por favor. Então, a gente... Não, pode falar, Patrícia. Não, estou querendo saber se eu vou falando e depois cada um que eu fizer vocês vão falar, respondendo, o que vocês preferem? Você quer fazer por blocos? Pode ser também, não é, Isadora? Ou... porque assim, só respondendo essa pergunta, né, Isadora me ajuda, mas geralmente, geralmente não, no edital nós pedimos um documento da instituição que a pessoa atua, para nos dizer se a atuação é na educação básica. Então, a gente vai analisando caso a caso, né, Patrícia? Eu não conheço, né, essa proposta de trabalho, a gente precisaria ver, né, não sei, acho que é isso, né, Isadora? A gente precisaria que a instituição fizesse o documento e nos mandasse, e daí a comissão do edital analisa. Então, a gente precisaria olhar. Vou dar um exemplo, né? A gente recebe muito professor, por exemplo, do Centro de Línguas, né? O Centro de Línguas não é educação regular, né? Mas ele sempre está sediado dentro de uma escola pública, sempre recebe alunos de escola pública, então a gente tem considerado educação básica, embora não seja o currículo regular, né? Eu não sei se poderia ser parecido com isso, né? Com essa proposta das pastas, dos projetos aí do Estado. É que a gente trabalha mais até com o Estado, né? Por conta de ser línguas estrangeiras, eu, né, digo. Mas será, Patrícia, que seria? Mas, de qualquer forma... A Solange acabou de colocar aqui, Solange Bonifácio. Tem pessoas da educação integral formadas pelo mestrado profissional. Aí ela citou o nome da Dilene, que é uma coordenadora nossa aqui da educação integral. Então, acho que já deve ter tido alguma pessoa que fez, já avaliamos, né? Então, a Dilene, será que é quem eu estou pensando que foi... a orientadora dela foi a Vânia Tedeschi, é isso? Quem está falando é a Solange, né? Não sei se a Dilene está ou se a Solange saberia dizer, né? Exato, ela está respondendo. Então tá, a gente então já está ok. Então tá certo, tu pode entrar então. Tem como ingressar, tá. Aí o André falou que ele está na turma de 2020, acho que é só para mencionar aí, né, do mestrado profissional da UFSCar, e tem sido uma experiência ímpar na minha formação. Com o mestrado profissional eu tenho a oportunidade de contextualizar tudo aquilo que eu aprendo nas disciplinas com o cotidiano escolar. E isso tem sido um grande diferencial. Para mim, o mestrado profissional faz muito mais sentido que o acadêmico. A equipe e as aulas são maravilhosas, eu estou gostando muito. Então, só para os demais que às vezes não leram no chat, né? Então, eu estou lendo para o pessoal saber também. Prazer revê-lo aqui, André. Estou feliz. Eu também, fiquei feliz. Essa turma é maravilhosa, né? A gente está tendo aula segunda-feira às 8, depois vai com a Maria do Carmo e com a Dulce, das 10 às meio-dia, né? E depois eles têm aula à tarde, né? Eles estão fazendo o segundo dia todo. Maravilhoso. O André participa do meu grupo de pesquisa, né, André? O André é da área de matemática e o projeto dele envolve a implementação curricular de São Paulo. É isso mesmo, né, André? Eu acho que esse é outro, acho que esse é outro André. É o outro André? Então, qual que é o André que está falando? É o outro. Então, tá. Mas maravilhoso. Maravilhosas aulas. Só gratidão mesmo, muito aprendizado. E passa o tempo e a gente nem percebe. Tão bom que é. Que bom, André. Que tem dois André, né? Acho que tem o outro é de Rio Claro, é isso, né, André? Isso. Então tá bom. Tem outra situação. André, então,
Você é de qual área, André? Eu estou fazendo tecnologia e cultura e metodologia com a Vânia e com então, o Douglas e com a Isadora. Ah, tá na sua formação, não é matemática, a sua formação é em quê? Em línguas, língua portuguesa e inglesa. Tá certo. Eu queria colocar uma situação que até depois das inscrições eu pensei, né? Porque a gente colocou para gestores e professores. Nós temos um grupo aqui que a gente chama de agente educacional, que eles atuam na educação infantil com turmas de alunos e também no ensino fundamental, mas é mais na questão de monitoramento, sala de informática, portal. Essas pessoas, acho que esse grupo nosso é bem grande, inclusive grande parte deles, não sei a porcentagem certa, mas tipo uns 80% já são formados em pedagogia. E, inclusive, a Júlia Querino está colocando aqui, eu sou agente educacional, eu poderia fazer? E aí cai nessa questão, porque eu acabei nem abrindo, porque eu pensei, né, para professor, só que ao mesmo tempo essas pessoas têm formação em pedagogia e atuam na educação. Então, eu queria saber, junto com elas, se elas poderiam, né, fazer o processo seletivo. Então, elas atuam na educação básica, porque o nosso foco é isso, o documento que a gente pede é essa questão, a instituição ela tem que mandar para a gente se a atuação é na educação básica. É isso, né, Isadora? Porque esse é o ponto-chave, né? Eu ia até escrever no chat, mas então eu falo. A gente sempre pede nos editais, até agora, né, e isso tem a ver com a proposta que a gente já tinha aprovado na CAPES. São três exigências básicas. Uma que é o diploma de licenciatura em qualquer área. Uma que é a experiência de 2 anos em sala de aula. Talvez aí é que seja, né, um pouco mais difícil. E estar atuando na educação básica. Daí a atuação no momento em que está se candidatando pode ser em qualquer setor da educação básica. Eu acho que entrariam os agentes também, né, Maria do Carmo? Inclusive, seria super interessante, né, desenvolver uma pesquisa, enfim, né? Mas a gente tem ainda que essa exigência da experiência de 2 anos em sala de aula. Por que isso, né? Porque foi a forma que a gente encontrou de atender, né, de privilegiar aqueles professores, não aqueles que são recém-formados, por exemplo, aqueles que já passaram pelo menos 2 anos em algum contexto e que, portanto, já tem algo de experiência, né? Acho que não é assim para a gente querer ser chato, né? Que a gente exige. É por conta mesmo da maturidade, das discussões, né? Então... Não, e também por conta da caracterização do público, né, Isadora? Lembra, quando nós fomos encaminhar para a CAPES, né, a gente tinha que caracterizar bem o público-alvo, né? E aí, naquele momento, né, por isso, a gente caracterizou, né, o professor da educação básica, de qualquer área do conhecimento, e aí daí saíram esses 3 critérios. Então, a pessoa ela tem que atender os 3, que é o que a Isadora chamou a atenção, né? Ser formado, né, no curso de licenciatura, né, ela ter 2 anos, né, de atuação na escola, né, então ela tem que documentar isso para a gente, comprovar que está atuando na educação básica. Sempre tem questões que envolvem, por exemplo, as ONGs, né, então às vezes eles não conseguem comprovar essa atuação, então aí segundo o edital, a gente não pode aceitar, né, a inscrição, por isso que a gente está chamando a atenção. E sempre a gente analisa, tá? Então, mesmo quando chega a inscrição e a gente tem dúvida, a gente analisa, mas a gente tem que considerar esses 3 critérios. Exigências, né? Isso. Ó, tem a Elaine Cristina com a mãozinha levantada aqui, eu vi agora. Desculpa que eu estava no chat e não tinha visto. Quer abrir o microfone, Elaine? Elaine Cristina Pedro Catilce. Acho que é isso. Bom, não tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, oi, desculpa, não tinha. Sem querer. Desculpa. Ah, foi sem querer? Não tem problema, achei que você tinha alguma pergunta. Bom, eu acho que é isso, se ninguém tem mais, eu li as mensagens,
Aí tem os contatos, os e-mails, né? Se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, os slides vão ser encaminhados por e-mail, né? A gente vai encaminhar, vai ficar gravado, então se alguém, né, teve alguma falhinha aí na transmissão, vai poder depois assistir a gravação. Fiquem tranquilos. Acho que do mais, não sei se alguém não tem mais. Então, Acho Patrícia, eu me lembro que teve uma pergunta sobre proficiência. Acho que a Isadora respondeu ou não? Parece. Eu respondi aqui. Alguém tinha perguntado, né, como funciona. Eu esclareci que não faz parte do processo de seleção, né? Todos os matriculados têm 2 oportunidades para fazer e que a prova é elaborada por nós mesmos, né? Dentro aí do programa. É o único programa da UFSCar que não exige atestados externos, né? Que a gente considera também que, enfim, não atendem. E essas provas de proficiência externa são caríssimas, né? Então, a gente faz, né? A gente mesmo que elabora. Sim. Acho que é isso, né? Todo mundo agradecendo muito. Tem muita gente que vai tentar, já está falando. Acho que vocês vão. Ainda bem que não tem papel, porque esse ano, pelo jeito, vai render. Tem muita gente aqui interessada. Que bom. Não, todos são muito bem-vindos, inclusive nas disciplinas, como especiais, né? Se por acaso não for possível atender todos, né, como alunos especiais, será por falta de espaço físico, se bem que agora a gente vai estar online, né? Pelo menos o próximo semestre certamente será online, né, Maria do Carmo? Não saiu resolução ainda, mas, né, a gente acredita. Então, todos muito bem-vindos. Agradeço de novo, viu, Patrícia, Clélia, né, pelo convite. Ela precisou sair. Deixa eu só pedir uma coisa, tem como pôr um e-mail aí de contato? Porque tem um pessoal também com dúvidas mais específicas, não sei, acho que seria bacana a gente, se puder, né, passar um e-mail de vocês aí, porque está surgindo algumas coisas, eu vou formar nisso, naquilo, né? Uma aqui, por exemplo, tem graduação em Educação Física, Pedagogia e estou cursando Nutrição. Eu penso em buscar um mestrado na educação unindo essas áreas, é possível? Então, acho que daria para a gente também, talvez, passar um e-mail, até por conta do horário, e aí essas pessoas podem perguntar para vocês por e-mail, pode ser? Eu coloquei o e-mail, isso, eu coloquei o e-mail do programa, tá, né? Ótimo. Não sei se apareceu para vocês, é ppgp@ufscar.br. Apareceu? Sim, aqui para mim apareceu, acho que para o pessoal também deve estar dando para ver. Ah, tá certo. Bom, eu também agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui do programa, né? Então, vocês serão muito bem-vindos no programa. Aqueles que quiserem se interessarem pelos grupos de pesquisa também, né, com certeza serão muito bem-vindos. Agradeço, né, a Patrícia, né, a Cleide e o Adolfo também por ajudar aqui, né, por nos assessorar. Então, estamos aí, né, o nosso e-mail também está no site, tá, gente? Então, se precisar escrever para nós, sem problema nenhum, a gente responde, e o que nós não soubermos, a gente vai procurar, tá? Porque tem perguntas que às vezes nós não sabemos, né? E aí a gente vai atrás, né, Isadora? A gente não sabe tudo, tá, gente? Então, eu agradeço em nome da Clélia, ela precisou sair, viu? Ela pediu para se despedir, porque ela também tinha outra agenda em cima dessa daqui. E agradeço a todos que participaram, eu espero que realmente tenha feito. Eu tenho muita gente agradecendo, com vontade de prestar. O intuito era esse mesmo, porque eu falo por experiência própria, fez muita diferença, muita mesmo, né, na minha vida, na minha profissão, até no rumo que eu tomei depois de estudos, né? Então, acho que a gente da educação não pode desistir disso. E tem um momento que a gente acha mesmo, né, que a gente fica lá afogado nas demandas das coisas e que a gente não tem esse valor mais, né, de conhecimento, de saberes, e aí estudando você vai ver que a gente produz muita coisa e não consegue olhar dessa forma, né, não dá valor às vezes porque a gente tem de experiência. Então, assim, e vocês que fizeram isso, professoras, eu lembro muito da Maria do Carmo no primeiro dia, Isadora, eu até falando, esse programa é o programa do não, porque não tem bolsa, não tem isso, eu lembro muito dessa fala. E assim, em meio a muitas dificuldades, né, eu posso falar que, nossa, fez muita diferença, acho que na minha vida, na vida de muita gente, né, e espero que faça no pessoal que hoje aqui também esteve com vocês. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, tá? Agradeço e vamos nos conversando aí, tá bom? Obrigada.
Um abração. Tchau, gente. Tchau. Tchau.